Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos começar a estudar então os dispositivos conectados em série, utilizando então os recursos de representação fasorial e do diagrama de impedância que nós estudamos nas últimas aulas. Esse conteúdo ele é muito importante nos estudos da área de engenharia elétrica e ele vai demandar bastante atenção de vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dificuldade com algum conteúdo fundamental, pessoal, tem uma lista de vídeos de referência na descrição desse vídeo e lá você vai poder então resgatar esses conteúdos anteriores, ok? Vamos começar então. As propriedades gerais do circuito CA em série, como a configuração vista na figura 1, são as mesmas que nós vimos lá para os circuitos em corrente contínua. Por exemplo, a impedância desse sistema é a soma das impedâncias individuais. Então, vamos já direto para um exemplo numérico. Então, olha lá, exemplo 1, calcule a impedância de entrada do circuito em série, visto na figura 2. Desenhe o diagrama de impedância. Bom, pessoal, nós temos aqui um resistor, um indutor e um capacitor em série, já registrado, então, os seus valores, né, de resistência e reatância para cada caso aí. Vamos começar então calculando a impedância total desse circuito. Para isso, basta somar a impedância individual de cada um dos elementos. Lembrando que para o valor do resistor, né, que no caso é a impedância Z1, temos apenas o módulo que representa a parte real, com o ângulo igual a zero. Para Z2, que é uma indutância, né, o módulo é a reatância indutiva e o ângulo é 90 graus. E para o capacitor, né, a impedância Z3, é composta como o módulo, a reatância capacitiva, né, com um ângulo de menos 90 graus. Ou ainda no formato retangular, o resistor tem apenas a parte real e os elementos reativos têm apenas a parte imaginária, né? Então, atribuindo os valores, o resistor aí tem 5 ohms e a parte imaginária será ali, então, 9 ohms da reatância indutiva menos 13 ohms da reatância capacitiva, resultando em 5 ohms menos J4 ohms. Então, essa é a impedância total no formato retangular. Passando para o formato polar, pessoal, calcule o módulo, dá ali 6,403 ohms, com um ângulo ali de menos 38,66 graus. Então, para a gente representar, pessoal, o diagrama de impedância, nós vamos pegar cada um dos elementos individuais, no caso aí, no eixo real nós temos o valor da resistência. A parte positiva do eixo imaginário nós temos a reatância indutiva e na parte negativa do eixo dos imaginários nós temos a reatância capacitiva. Note ainda na impedância total, né, no formato retangular, que a parte imaginária é menos J4 ohms, que é a diferença entre a reatância indutiva e capacitiva. O resultado negativo demonstra que o circuito tem uma forte influência capacitiva, certo? E a representação no formato polar, pessoal, nós temos o vetor aí da impedância total, né? Com o módulo ali de 6,403 ohms, certo? E o ângulo ali negativo, né, pessoal? Então ele está na parte de baixo ali, né, do eixo horizontal, que é dos números reais, né? Então menos 38,66 graus. Antes de aprofundarmos um pouco mais nosso estudo sobre circuitos de corrente alternada em série, pessoal, lembre-se que na descrição desse vídeo tem um link para você fazer o download da lista de exercícios, tá? Tente resolver esses exercícios, depois eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir o teu desempenho, ok? Vamos lá então. No caso desse circuito, que tem duas impedâncias, a corrente é a mesma em todos os elementos, né, pessoal? Dispositivos em série têm a mesma corrente, não importa se é em CC ou se é em CA. E o valor dessa corrente também vai ser determinado aí segundo a lei de Ohm. Se a impedância total é a soma das impedâncias individuais, Z1 mais Z2, então a corrente desse circuito será a tensão aplicada dividido pela impedância total, conforme a equação 1 ali. Bom, podemos calcular a tensão em cada um dos dispositivos também segundo a lei de Ohm, ali dado pela expressão 2 e 3 para cada um dos casos. Então, tensão no dispositivo será o fasor da corrente vezes a impedância do dispositivo. Podemos também aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões aqui nesse caso, pessoal. Então, a soma algébrica de cada um dos fasores da tensão também resultará em zero, conforme temos aí na equação 4. E conforme vimos lá na aula 97, pessoal, a potência fornecida ao circuito é conforme a expressão 5, né?
valor eficaz da tensão e da corrente que multiplica o cosseno de θ, onde o cosseno de θ é a diferença de fase entre a tensão e a corrente. Agora que nós temos uma abordagem geral para os circuitos em série em CA, pessoal, vamos ver algumas configurações específicas, começando com o circuito RL série, tá? Bom, pessoal, lembre-se que eu estou considerando que você já domina o conteúdo aí até a aula 100, ok? Vamos lá, então. Então, observe o circuito na figura 3. A notação fasorial para a tensão é 100 volts com um ângulo de 0 grau, ou seja, ele está em fase com a origem. Calculando a impedância total para esse circuito aí, pessoal, chegamos aí a 3 ohms mais J 4 ohms no formato retangular ou no formato polar aí 5 ohms com ângulo de 53,13 graus. Calculando a corrente, pessoal, temos aí o fasor da tensão sobre a impedância total, que resulta aí em 20 amperes com um ângulo de menos 53,13 graus. Vamos agora, então, calcular a tensão em cada um dos dispositivos. Para isso, basta pegar o fasor da corrente e multiplicar pela impedância individual aí, né, de cada dispositivo. No caso do resistor, nós temos aí 20 amperes de um módulo, né, com um ângulo de menos 53,13 graus, que multiplica a resistência ali. Então, é um 3 ohms com ângulo de 0 graus, resultando em 60 volts com um ângulo de menos 53,13 graus. Observe ali, pessoal, que o ângulo da tensão no resistor é o mesmo que o ângulo lá da corrente, certo? Isso é esperado lá conforme nós estudamos a aula 93. Bom, no caso do indutor, pessoal, nós vamos pegar o fasor da corrente e multiplicar pela impedância do indutor, né? Resultando ali em 80 volts com um ângulo de 36,87 graus. E vamos comprovar esses cálculos agora aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Vamos fazer a soma algébrica dessas tensões. Para fazer a soma, pessoal, podemos converter essas tensões, né, no resistor e no indutor para a forma retangular, conforme vocês veem aí. E agora, fazendo a soma, nós temos ali o resultado 100 volts da parte real, certo? E a parte imaginária é igual a 0. Comprovando, então, pessoal, que a soma algébrica dos fasores das tensões em cada um dos dispositivos é o mesmo ali que nós temos lá na fonte, né? 100 volts com o ângulo de 0. E vocês podem observar agora o diagrama de fasores, então, para essas tensões. Note que nós temos a tensão, né, de 100 volts ali orientada inteiramente no eixo dos reais, certo? Uma vez que o ângulo ali da tensão é 0 grau. E nós temos a tensão do indutor adiantada ali em 36,87 graus. E esse fasor da tensão no indutor, pessoal, está 90 graus adiantado em relação à corrente. E como nós conseguimos ver isso nesse diagrama fasorial, pessoal? Observe a tensão do resistor, que está 53,13 graus atrasado em relação à origem, né? Bom, isso significa que a corrente também tem ali 53,13 graus de atraso, uma vez que a tensão no resistor e a corrente estão sempre em fase. Então, se você calcular a diferença de fase entre a tensão no indutor com a da resistência, vai notar que nós temos um ângulo reto ali de 90 graus, que é o esperado ali, né, para a tensão no indutor em relação à sua corrente, né? Uma defasagem de 90 graus. Vamos agora para o cálculo da potência fornecida para esse circuito, né? Então, aplicando a equação 5, o produto do módulo da tensão com o da corrente, cosseno de θ, temos ali 100 volts vezes 20 amperes, que multiplica cosseno de 53,13 graus, resultando ali em 1.200 watts, né? 53,13 graus é a diferença de fase entre a tensão e a corrente. Outra forma de calcular, pessoal, podemos aplicar ali corrente ao quadrado vezes a resistência, que nesse caso dá ali 20 amperes ao quadrado vezes 3 ohms, que é o valor do resistor, resultando em 1.200 watts. Mais uma vez mostrando, pessoal, que a potência média ou potência ativa, ela está sendo entregue apenas para o resistor, uma vez que os elementos reativos vão ficar trocando constantemente energia com a fonte, né? Mas quem vai dissipar a potência é apenas o resistor. Isso está demonstrado nessa outra forma aqui, pessoal, de calcular potência. Olha lá. Potência total seria, então, a potência do resistor mais a potência do indutor.
Como no caso do indutor, nós temos ali uma fase de 90 graus entre tensão e corrente, e cosseno de 90 é igual a zero, a potência total é apenas a parcela ali desprendida no resistor, né? Continua sendo ali 1.200 watts. No indutor, nós temos uma potência média igual a 0 watts. Calculando o fator de potência, pessoal, cosseno de θ é igual a potência média dividido pelo produto aí dos valores eficazes da tensão e da corrente. Ou poderíamos escrever também o cosseno de θ de outras formas, conforme vocês podem observar ali na equação 6. Basicamente é pegar a parte real sobre a impedância total do circuito. Então, 3 ohms sobre 4 ohms resulta em um fator de potência de 0,6 atrasado. Por que atrasado? Porque a corrente está atrasada em relação à tensão, né? A gente usa a tensão como referência. Mas se você fizer o cálculo aí do cosseno de 53,13 graus, também vai dar ali 0,6, tá, pessoal? O fator de potência pode ser calculado de todas essas formas aí. Vamos agora analisar o circuito R6 da figura 6. A notação fasorial para a corrente é I igual a 5 amperes de módulo com ângulo de 53,13 graus. Calculando a impedância total, nós chegamos aí a 10 ohms com um ângulo de menos 53,13 graus, e o que resulta no diagrama de impedâncias da figura 7. Então, nós temos ali uma resistência de 6 ohms, indicada toda ali na parte real, certo? No eixo dos reais, e a reatância capacitiva de 8 ohms ali, indicada toda na parte negativa do eixo dos imaginários, né? Com 8 ohms. E o módulo, pessoal, da impedância tem ali 10 ohms, mas com um ângulo negativo, né? Menos 53,13 graus. Então, ele está indicado na parte de baixo ali dos reais, né? Na parte negativa do eixo dos imaginários, conforme vocês podem observar aí. Bom, vamos calcular a tensão, então, pessoal, da fonte. E para isso, basta aplicar a lei de Ohm, onde nós vamos ter ali o produto do fasor da corrente vezes a impedância total, resultando ali em 5 amperes vezes 10 ohms, 50 volts, e a soma dos ângulos ali dá 0 grau. Então, a tensão ali tem um módulo de 50 volts com um ângulo de 0 grau. Já no resistor, nós temos ali a aplicação da lei de Ohm mais uma vez, só que agora a impedância é do elemento resistivo, né? Então, o ângulo ali é 0 grau. A corrente é a mesma, pois é um circuito em série, né? Dispositivos em série têm a mesma corrente, resultando numa tensão de 30 volts, com um ângulo ali, né, 53,13 graus. No capacitor, mas agora considerando a impedância do capacitor, resultando em 40 volts com um ângulo de menos 36,87 graus. Aplicando a lei de Kirchhoff, pessoal, vocês podem conferir aí, no formato retangular, nós temos 50 volts na parte real e a parte imaginária é igual a zero. Conforme nós calculamos a tensão anteriormente lá, pessoal, temos ali, então, no formato polar, também 50 volts com ângulo de 0 graus, o que resulta no diagrama de fasores da figura 8, né? Então, 50 volts com ângulo de 0 graus, então a orientação desse vetor aí de 50 volts de módulo, todo ali na parte real, certo? Positivo. A tensão no resistor está avançada 53,13 graus em relação à origem. Por quê, pessoal? Porque a corrente está avançada 53,13 graus e sabemos que a tensão no resistor está sempre em fase com a corrente que passa por ele. Já a tensão no capacitor, pessoal, nós temos uma defasagem ali, no caso de 36,87 graus, atrasada em relação à tensão. Porque a tensão no capacitor está atrasada 90 graus em relação à sua corrente. Então, observe aí que nós temos um ângulo reto formado aí entre a tensão no resistor, que está em fase com a corrente, em relação à tensão do capacitor. Sempre vai ser assim quando analisamos, então, a tensão no capacitor de forma individual. Tá, agora que nós temos tudo no domínio dos fasores, vamos converter para o domínio do tempo novamente aqui. Bom, no caso aqui, para a tensão da fonte, temos que pegar o módulo e multiplicar por raiz de 2 para obter a amplitude, né? Então, olha lá, temos 70,7 volts de amplitude, seno de ômega-t, uma vez que a fase ali é zero, né? A tensão no resistor, pessoal,
O módulo é 30 volts, então 30 vezes raiz de 2, que dá ali 42,42 volts de amplitude. E a fase ali 53,13 graus, avançada em relação à origem. Note ali que está em fase com a corrente, né? Tensão no resistor e corrente sempre em fase. E no capacitor, pessoal, o módulo ali é 40 volts vezes raiz de 2, temos 56,56 volts de amplitude, né? E a fase é menos 36,87 graus. Note ali na figura 9 ainda, pessoal, que a tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente 90 graus, né? Ou podemos dizer que a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão no capacitor. Temos agora, então, na figura 9, as tensões e a corrente no domínio do tempo. Vamos para o cálculo agora da potência. Temos o produto da tensão e da corrente eficaz vezes cosseno de θ, né? 50 volts vezes 5 amperes vezes cosseno de 53,13 graus, resultando ali em 150 watts. Então, aqui nós pegamos os valores totais, né? Agora, olhando apenas para o resistor, fazemos então corrente ao quadrado vezes a resistência e, mais uma vez, os mesmos 150 watts, né? Reforçando aí que o resistor é o elemento que vai absorver a potência fornecida pela fonte e dissipar, né? Converter em calor. O capacitor, no caso, vai trocar energia com a fonte. Então, a potência média, observe aí nessa outra forma de calcular, né? A potência média no capacitor será zero, porque nós temos uma fase entre a corrente e a tensão no capacitor de menos 90 graus, e cosseno de menos 90 é zero. Então, a potência média no capacitor, ou potência ativa no capacitor, é 0 watts, sobrando então apenas a parcela dissipada no resistor. O fator de potência nesse caso aqui, pessoal, cosseno de 53,13 graus, dali 0,6, certo? Agora adiantado, pois a corrente está adiantada em relação à tensão da fonte, certo? Em 53,13 graus. Então, nós temos o fator de potência adiantado. Lembrando aí que nós tomamos a tensão da fonte como referência. Utilizando os valores das impedâncias, pessoal, para o cálculo do fator de potência, temos aí a parcela real, né, que é a resistência, sobre a impedância total, resultando no fator de potência, mais uma vez, de 0,6. E para completar, vamos ver então o circuito em série composto por um resistor, um indutor e um capacitor, aí, esse da figura 10. Então, a informação que nós temos ali é da função da tensão na fonte, né, 70,7 volts de amplitude, seno de ômega-t. Então, para representar de forma fasorial essa tensão, nós temos que pegar a amplitude da tensão e dividir por raiz de 2 para obter o valor eficaz, né? Nós temos ali, então, 50 volts, o valor eficaz. Como não tem deslocamento de fase indicado ali na função, o ângulo ali é 0 grau. Calculando a impedância total, nós temos ali 3 ohms, certo? Da parte real, mais J, 4 ohms. Apenas observando esse resultado, pessoal, nós já temos que ter aquele sentimento do comportamento geral do circuito. Com a parte imaginária ali, ela é positiva, nós temos mais J, 4 ohms, então a característica aqui ela é indutiva, né? Convertendo a impedância total da forma retangular para a forma polar, nós temos ali 5 ohms de módulo com ângulo de 53,13 graus. Então, olha o diagrama de impedâncias, pessoal, demonstrando aí cada elemento de forma individual, também mostrando o valor total. Observe que a impedância total tem um módulo de 5 ohms. O ângulo ali é positivo, né, de 53,13 graus, justamente por ter características predominantemente indutivas aí nesse circuito. Bom, calculando a corrente, pessoal, vamos pegar o fasor da tensão e dividir pela impedância total, resultando ali em 10 amperes com um ângulo de menos 53,13 graus. Basta aí dividir os módulos e subtrair os ângulos do numerador para o denominador. Calculando o fasor da tensão no resistor, temos o fasor da corrente vezes a impedância do resistor. Bom, no caso do resistor, o ângulo é 0, então 10 amperes vezes 3 ohms, 30 volts, fazendo a soma dos ângulos, menos 53,13 graus. Para o fasor da tensão no indutor, basta pegar o fasor da corrente e multiplicar pela impedância do indutor, 10 amperes vezes 7 ohms, 70 volts.
E os ângulos, basta fazer a soma, lembrando que no caso de um indutor puro, temos um ângulo de 90 graus. Então, o resultado dá 36,87 graus. E no caso do capacitor, pessoal, temos ali 10 amperes vezes 3 ohms, 30 volts. Mas a impedância do capacitor tem um ângulo aí de menos 90 graus, conforme nós estudamos na aula 95. Somando os ângulos, temos menos 143,13 graus. E vamos ver agora o diagrama de fasores. Note aí, pessoal, que a tensão do capacitor e do indutor estão defasados em 180 graus. Assim como nós temos lá no diagrama de impedâncias. Note que o fasor da tensão no indutor tem um módulo maior do que a tensão da fonte, né? No caso ali, 70 volts no indutor contra ali 50 volts na fonte. Está avançado ali 36,87 graus. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar para a corrente desse circuito, pessoal, e todos os dispositivos têm a mesma corrente por estar em série, há uma fase de 90 graus entre o fasor da tensão no indutor em relação à corrente e também em relação à tensão no resistor. Enquanto a tensão no capacitor está atrasado 90 graus em relação à corrente, que foi o mesmo efeito que nós vimos nos outros circuitos, né? De forma separada aqui, os três elementos ao mesmo tempo. Mais uma vez, pessoal, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, para comprovar aí, né? Nós calculamos tudo certo. Como nós vamos fazer uma soma algébrica, temos a conversão aí de todas as tensões do formato polar para a forma retangular para facilitar os cálculos, né? Então, basta somar as partes reais de cada um dos elementos, certo? 18 mais 56 menos 24 dá ali 50 volts. E a parte imaginária, some também, né? Menos 24 mais 42 menos 18, temos ali 0. Tá? Então, a soma das tensões em cada um dos dispositivos é a mesma da tensão da fonte. 50 volts é apenas a parte real, né? A parte imaginária ali é 0. Isso é lógico, né, pessoal? Nossa tensão não tem deslocamento de fase, ou seja, ela está em fase com a origem. Então, a representação no domínio do tempo, pessoal, para esses fasores, tem aí 70,7 volts para a tensão da fonte, conforme indicado na figura 10, certo? Para a corrente, bom, pega o módulo do fasor e multiplica por raiz de 2 para obter a amplitude. 10 vezes raiz de 2, 14,14 amperes. E a fase ali, pessoal, conforme indicado no fasor da corrente, menos 53,13 graus. Então, olhar na figura 13 a representação da corrente, atrasado, menos 53,13 graus, atrasado em relação à origem, né? Para a tensão no resistor, pegamos o módulo do fasor, 30 volts vezes raiz de 2 para obter a amplitude. E, olha lá na figura 13, resultando numa amplitude de 42,42 volts, né? E a fase menos 53,13 graus, assim como a corrente, já que a tensão no resistor está em fase com a corrente sempre. Para a tensão no indutor, pegamos o módulo 70 volts vezes raiz de 2 para obter a amplitude, 98,98 volts, né? Sendo de ômega-t mais 36,87 graus. Então, a tensão no indutor adiantada ali em relação à origem, conforme vocês veem ali no gráfico, né? E para a tensão no capacitor, o módulo é 30 volts vezes raiz de 2, temos 42,42 volts de amplitude e a fase menos 143,13 graus. Então, atrasado aí bastante em relação à origem, certo? 143,13 graus. E em relação à tensão no indutor, note ali que nós temos 90 mais 90, ou seja, 180 graus. Né? A tensão no capacitor, 90 graus atrasada em relação à corrente e 180 em relação à tensão no indutor. Para o cálculo da potência, aí, pessoal, temos 50 volts vezes 10 amperes vezes cosseno de 53,13 graus, resultando em 300 watts de potência. Ou ainda, considerando apenas o resistor, pessoal, mais uma vez, 10 amperes ao quadrado vezes 3 ohms é igual a 300 watts. E fazendo que a potência total é igual à soma da potência em cada um dos dispositivos em série, temos então a parcela do resistor, 300 watts. A parcela do indutor e do capacitor é zero, pois a fase entre a tensão e a corrente é 90 graus
nos dois elementos, né? Então a parcela do resistor é os 300 watts e no indutor e no capacitor, pessoal, a potência média ou potência ativa é igual a zero. Então a potência total fornecida para o circuito, pessoal, é apenas aquela apresentada no resistor. Os outros elementos, né, os elementos reativos, vão trocar energia com a fonte. O fator de potência, cosseno de θ, né, cosseno de 53,13 graus, é igual a 0,6, mas nesse caso atrasado, pois esse circuito é predominantemente indutivo, tá? Basta você olhar tanto no diagrama de impedâncias como no diagrama de fasores, né, o diagrama fasorial, note que a corrente está atrasada em relação à tensão da fonte. Ou de outra forma, pessoal, o valor da resistência, né, que é a parte real, sobre a impedância total, 3 ohms sobre 5 ohms, igual a 0,6 também. Bom, pessoal, o conteúdo aí é bastante denso, mas eu dei bastante exemplos para que você possa, então, estudar com profundidade esse conteúdo. Lembre-se de fazer o download da lista de exercícios, na descrição desse vídeo tem o link, tá? E depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir o teu desempenho. Então, pessoal, verifique a sua inscrição no canal caso não seja inscrito ainda e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.